Vamos falar um pouquinho mais sobre fé. A fé é importantíssima. Sem fé não se consegue nada. Mas vamos entender melhor sobre a fé. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: De que adianta, meus caros irmãos, alguém dizer que tem fé e não apresentar as obras resultante desta fé? Vamos entender aqui. Não adianta eu falar que tenho fé, tenho muita fé, se eu não tiver obras para apresentar. Ou se essa fé não for uma fé que produz resultados. Da mesma maneira que não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa, vamos supor um mendigo, um morador de rua, ele vem te pedir um auxílio, um prato de comida. Aí você tem muita fé, fala com ele: vai em paz, meu irmão, se alimenta bem, come bem para você ficar forte. E você não dá a comida a ele. Adianta? Não adianta. Não adianta você falar para ele: ó, alimenta bem, né? Bom apetite. E você não deu a comida, como é que ele vai comer? Vai comer o quê? Ele não tem. Então não adianta se não houver a obra. Da mesma maneira, Tiago continua dizendo o seguinte: acaso a fé pode salvá-lo? Se uma pessoa não tem um agasalho, aí chega o frio, você encontra a pessoa, fala: ó, vai para casa, se agasalha bem, se aquece, e você não der a ela o agasalho. Como é que ela vai se agasalhar? Não tem como se agasalhar, né? Então continua dizendo aqui, ó, se um irmão, vamos ler na Bíblia aqui, começando de novo: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, não passa de uma fé morta. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Deixa eu contar uma historinha para você, uma ilustração. O Senhor Jesus também gostava às vezes de contar uma parábola, onde ele ilustrava com coisas materiais o ensinamento que ele tinha que dar para os discípulos. É uma história, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia não, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Havia uma fazenda de gansos. E os gansos, todos os domingos, iam na igreja. Chegava lá o pastor, o ganso velho, pregava uma mensagem de otimismo, uma mensagem de fé, dizia para ele: olha, meus irmãos, nós não precisamos ficar andando sobre essa terra, nós temos asas fortes, podemos voar, podemos ir para um lugar melhor, podemos ir para uma região mais abençoada, porque Deus nos abençoou com asas boas, fortes. Não precisamos viver assim. E a gançarada toda feliz: amém, amém, dava os grunhidos, cantava, batia as asas, né? Só que quando acabava o culto, cada ganso voltava para sua casa, bamboleando, caminhando devagarzinho, e continuava do mesmo jeito. A vidinha deles continuava aquela. No domingo seguinte voltavam na igreja. Mesma mensagem o pastor pregava: meus irmãos, nós temos asas, nós somos fortes, nós podemos voar para uma região onde tem mais comida, onde
não faz tanto frio. E todos os gansos, amém, nós podemos fazer, Deus é conosco. Só que acabava o culto, voltava todo mundo ali para aquela vidinha. No outro domingo a mesma coisa. Adianta? Não. Tinham fé? Tinham. Acreditavam que podiam voar? Podiam. Acreditavam, mas não voavam. Não iam para outro lugar. Todo domingo a mesma mensagem de fé, de otimismo. Só que eles não tomavam uma atitude. Acreditavam. Tinham fé? Tinham, mas não tinham atitude. É isso que Tiago está dizendo. Não adianta a gente ter fé, não adianta a gente falar que tem fé, se a gente não tomar uma atitude para exercer a fé que a gente tem. De outra forma, a vida vai continuar a mesma. Você vai viver com fé a sua vida toda, e se você não botar aquela fé em prática, a sua vida não vai mudar nunca. Como é que vai colocar aquela fé em prática? Agindo de acordo com o que a palavra de Deus ensina que você tem que agir. Um outro exemplo. Se você quer ter uma vida melhor, é preciso lutar para ter uma vida melhor. Não basta ter fé, falar, eu tenho fé que Deus vai me abençoar, minha vida vai mudar, vai melhorar. Vai, com certeza vai, mas eu tenho que tomar atitude. Eu não posso ficar só, eu tenho fé. Não, não é. Eu preciso lutar para fazer ela melhorar. Não basta eu ter fé para as coisas melhorarem. O desempregado, por exemplo, adianta ele ficar sentado em casa assistindo televisão, lendo a Bíblia, falar, eu tenho fé? Não adianta. Se ele não for procurar um emprego, não resolve. Por outro lado, também não adianta ele sair cedo de casa todo dia e bater de porta em porta se ele não tem uma qualificação. A pessoa põe um anúncio lá, tenho vaga. Aí chega lá, o que você sabe fazer? Não sei nada não, senhor. Não tem emprego, não sabe fazer nada. Né? Ele precisa se qualificar, precisa aprender, precisa estudar, precisa se atualizar no mercado para conseguir uma colocação. Um outro exemplo, o camarada que é pedreiro, bom pedreiro. Ele nunca vai ter a casa dele pronta, bonita, se ele não botar a mão na massa para fazer. Pouco importa se ele sabe muito, se ele tem muita fé, se ele não pegar na colher ali, não pegar na massa, ele não vai fazer a casa dele. É um bom pedreiro? É. Ele não fez. Tem um ditado que é popular entre as pessoas religiosas, vamos dizer assim. Dizem por aí que a fé remove montanhas. Mentira. Pior de tudo é que andam dizendo por aí que foi Jesus quem falou isso. Que mentira, Jesus não falou isso. Eu não vou negar que eu também entendia dessa forma. Eu lia na Bíblia e entendia dessa maneira também. Até que um dia, ouvindo sobre esse assunto, meditando sobre isso também, eu concordei que não é assim que a Bíblia ensina. Jesus não disse que a fé removia montanhas. Vamos ler o que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 22 e 23. Vamos ver o que Jesus falou. Está escrito assim: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vamos por parte. Jesus disse, tende fé em Deus. A fé é importante. Precisa ter fé. O que é ter fé? É ter certeza de que o que Deus falou, ele não é um homem para mentir. Esse é o primeiro passo. Fé é certeza. Jesus falou, tende fé em Deus. O que é ter fé em Deus? É acreditar, é ter certeza de que ele não é homem para mentir. De que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Deus é o mesmo, ontem, hoje e vai ser para sempre. Deus não muda. Então, tende fé em Deus. Se está escrito, Deus falou, vai se cumprir.
Não há como não cumprir, é a palavra dele. E Jesus disse mais: tende fé, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser, quer dizer, qualquer pessoa que falar ao monte, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, tudo o que disser lhe será feito. O que é falar ao monte? Não é você chegar perto de uma montanha e falar para ela: sai daqui e pula no meio do mar. Não é isso. O monte a que Jesus se refere são os seus problemas, sejam eles quais forem, de ordem física, espiritual, financeira, de ordem moral, sentimental, seja qual problema for. Esse é o monte a quem Jesus se referiu. Ele disse o seguinte: qualquer que disser ao monte. Então significa que você tem que ter fé em Deus, mas você tem que falar ao monte. Você tem que chegar para o seu problema e falar com ele. Isso é botar a sua fé em prática. Não é só você falar: eu tenho muita fé que esse problema vai solucionar. Não, não vai. Você tem que dar ordem para ele. Você tem que falar: ergue-te daqui e lança-te no mar. Ou seja, sai do meu corpo e vai embora. Sai da minha vida, sai do meu caminho e vai embora. Em nome de Jesus Cristo, porque sem ele você não pode fazer nada. Então Jesus falou: se tiver fé e não duvidar no coração, você não pode ter dúvida nenhuma, você tem que ter certeza de que a palavra de Deus se cumpre. E a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Então ele disse: tudo o que disser lhe será feito. Agora, esse tudo que disser também é de acordo com a palavra. Não quer dizer que eu vou chegar para uma árvore e falar: de hoje em diante você vai crescer de cabeça para baixo. Não está certo isso. A palavra de Deus não diz que é assim, porque Deus determinou que ela cresça para cima e produza os frutos dela em cima da terra. Está entendendo o que estou dizendo? Então tudo que você disser vai ser feito, desde que você esteja dizendo de acordo, em conformidade com a palavra de Deus. Aquilo que Deus disse, por exemplo, ele disse: expulsai os demônios. Então, se a pessoa está sofrendo com problemas de possessão demoníaca, um espírito ruim, um encosto na vida dela, você pode chegar e fazer aquela oração expulsando aquele mal, e ele tem que sair. Você disse para o monte: ergue-te daqui e lança-te no mar. Ou seja, sai daqui e vai para o seu lugar, porque aqui não é o seu lugar, e ele tem que ir. Você não duvidou, você creu, e assim é feito. Isso com respeito a qualquer outra coisa. As portas estão fechadas para você, você não consegue um bom emprego, ou o seu emprego paga pouco, você precisa de uma renda maior, está havendo uma amarração, você não consegue prosperar. Também é assim, você vai virar para o seu problema em nome de Jesus e vai ordenar que aquele mal saia da sua vida. E ele tem que sair, as portas têm que se abrir, porque você creu e botou a sua fé em prática. Então isso é o que diz a Bíblia. Não diz que a fé remove montanha. Jesus disse: você tem que ter fé, mas o que remove não é a fé, é a palavra. Ele disse: se você crê e disser ao monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, assim será feito. Se você não duvidar, se você crer. Então a palavra que você falar é a atitude que você vai botar a sua fé em prática. Os anjos de Deus já têm ordem para cumprir a voz da palavra de Deus. O que é a voz da palavra de Deus? A palavra já foi dada, isso já é determinado. Tudo que Deus falou, te prometeu, já é seu, mas você tem que dar voz àquela palavra, você tem que determinar que aquilo se cumpra. Quando você dá voz à palavra, quando você fala de acordo com a palavra, então os anjos de Deus, como os oficiais de justiça, saem para fazer cumprir aquela ordem que foi dada em nome de Jesus Cristo. Isso é o que é preciso entender. A fé sem obra é morta, diz Tiago. Ou seja, se eu tiver muita fé, mas na hora que vem uma dor de barriga, eu não viro para aquela dor de barriga, repreendo ela e mando embora, ela não vai. Não teve obra. Eu não botei em prática a minha fé. É só um exemplo. Mas isso funciona com qualquer coisa. Com a dor de barriga, com a dor do pé, com a dor de cabeça, com uma enfermidade qualquer, com a diabetes, com a pressão alta, com o câncer, seja lá o que for. Porque o nosso Deus é maior que tudo isso. E ele diz: eu sou o Senhor que te sara. E ele sara. É a palavra dele, não falha. Mas não adianta você ter fé.
Você tem que ter a fé e fazer a obra. Você tem que falar ao monte. Jesus disse: em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, e tudo quanto pedir em meu nome, crede que recebestes e tê-lo-eis. Então, tem que ser feito dessa forma. Tem que botar em prática aquilo que você aprender na palavra. Jesus disse o seguinte, João 14:12, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que crê em mim, repetindo aqui, também fará as obras que eu faço. Se você crê em Jesus, você também pode fazer as mesmas obras, desde que você coloque essa fé em prática. Você acha que Jesus mentiu? Acha que ele não disse a verdade, que a coisa não é bem assim? Então você não tem fé. Ter fé é acreditar, é ter certeza de que tudo que Jesus falou é verdade. E se ele falou, ele vai cumprir. Não precisa ficar pensando, preocupado, como é que vai acontecer, mas eu vou falar, não vai acontecer. Aquilo que você falar em nome dele, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que ele prometeu, pode ter certeza, ainda que o olho não veja naquela hora, mas a coisa está acontecendo no mundo espiritual, e assim que aquilo resolve-se lá, resolve-se aqui no nosso mundo também. Precisa é botar a fé em prática. Se você não botar a sua fé em prática, você vai passar a vida inteira tendo fé e não vai alcançar a bênção de Deus. Uma certa ocasião, depois de ter passado o dia todo ensinando ao povo, já era tarde, Jesus entrou no barco, e havia também outros barquinhos ali. Jesus entrou no barco com os discípulos e falou para os discípulos: vamos passar para o outro lado do rio. E eles então deixaram a multidão e foram navegando. Quando estavam já em alto mar, levantou-se um grande temporal de vento, as ondas subiam por cima do barco, de maneira que o barco já ia se enchendo. Então Jesus estava ali, tranquilo, dormindo sobre uma almofada. Eles correram lá com medo e chamaram: mestre, não importa que estamos perecendo, estamos afundando. Aí Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar. Ele disse: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve uma grande bonança. Só que depois Jesus chamou os discípulos e falou: vem cá, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que você entende disso? Eu entendo que os discípulos poderiam ter feito a mesma coisa. Eles mesmos poderiam ter repreendido o vento, falado: cala-te, falado para o mar: aquieta-te, e o mar a tempestade ia passar. Porque Jesus já havia ensinado para eles que se eles tivessem fé e não duvidassem, diriam ao monte: ergue-te daqui, passa-te para lá, e ia passar. Eles ouviram isso, mas não entenderam, não puseram em prática na hora do sufoco. Então, às vezes, a gente ouve a palavra, a gente aprende, acredita, como aqueles gansos, né? Podemos voar, podemos ir para outro lugar, mas quando vem a hora da necessidade, quando vem a hora da dor, quando vem o problema, a gente se acovarda, a gente se intimida, não fala para o problema, não chega diante do problema e fala: em nome de Jesus, você está repreendido, está amarrado, você tem que sair, você não pode continuar. Não expulsa o mal da vida. Então, não funciona. Jesus chamou a atenção deles: por que sois tão tímidos? Ainda não tem de fé? Deu o exemplo para eles mais uma vez. Jesus chegou diante da tempestade, chegou diante do vento que estava furioso, as ondas subindo, falou: cala-te, aquieta-te. E na mesma hora se fez bonança. Por que eles não fizeram isso? Jesus ficou bravo com eles. Aprenderam, tentava ali aprendendo todo dia junto com ele. Mas na hora que viu a coisa feia, se acovardou. Não é isso que Deus espera de nós.
O que Deus espera de nós é o seguinte: que tenhamos fé em Deus e que façamos as mesmas obras. É preciso fazer isso. Se você tem fé, vá à luta. Se você não tem fé, como é que você vai conseguir fé? A Sagrada Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vai ler a Bíblia, vai meditar no que está escrito, vai ouvir a pregação. Pela palavra de Deus você vai conseguir ouvir. Não é escutar, estou dizendo ouvir. Você vai ler ou vai escutar a pregação e a palavra de Deus vai falar no seu coração. Quando você quiser buscar de todo o coração, se você preparar o seu coração e quiser aprender de Deus, a palavra vai falar no seu coração, que é o próprio Deus. Quando aquela palavra tocar no seu coração, você começa a entender. E quando você entender, a fé vem. E na hora que a fé vem, é aquela hora que Jesus está te visitando. É aquela hora que você tem que tomar a atitude de repreender o mal que está na sua vida, aquilo que está te atormentando, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está tirando a sua tranquilidade. É a hora de você falar ao monte e ele tem que sair. Não fica esperando que Deus faça por você aquilo que ele já fez. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado. Está feita toda a obra que tinha que ser feita. Ele pagou a sua dívida, pagou pelos seus pecados, levou sobre ele as suas dores, suas enfermidades, venceu o diabo já não tem mais autoridade sobre você. Pelo contrário, ele te deu autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e prometeu: nada vos fará dano algum. Então não fique esperando Deus fazer de novo o que já foi feito. Jesus falou: está consumado, a obra está feita. Agora aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. E o que ele fazia? Libertava os oprimidos do diabo, curava os enfermos e pregava a paz. Pregava o evangelho do reino, dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. E quando Deus começa a reinar na sua vida, tudo fica bom. Não há coisa ruim. Você está vivendo no reino de Deus. O reino de Deus não é quando você morrer, não é lá no céu. É aqui. Jesus veio e disse: é chegado a vós o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Chegou a hora de você ser livre para viver uma vida abundante, uma vida plena. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida plena em todos os sentidos. No corpo, na alma, entendeu? Em todos os sentidos da sua vida. Lembra disso. Não basta você ouvir. Não basta você acreditar que Deus pode tudo. É preciso você tomar uma atitude e fazer a sua fé se cumprir. Quando você determina, com fé na palavra de Deus, aquilo se cumpre. Mas você tem que determinar. Não é a fé que remove montanha. É a sua palavra, de acordo com a palavra de Deus, com fé no coração. Você remove qualquer mal da sua vida. Deus te abençoe.